estou aqui. Boa noite, queridos, amados irmãos. Nós iniciaremos o nosso momento de culto da Igreja Presbiteriana Jardim Guanabara. E todos vocês são os nossos convidados para adorar, para prestar culto a este Deus grande, a este Deus poderoso, a este Deus bondoso, a este Deus que a cada dia cuida de cada um de nós. E nós iniciaremos, queridos e amados irmãos, este momento lendo o Salmo de número 119, o verso de número 64, que assim diz: A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Por todos os lados, eu e os irmãos percebemos a bondade, a generosidade, a graça, o favor do Senhor se estende, como diz o salmista, por toda a terra. E a este Deus bondoso, eu e os irmãos precisamos reconhecê-lo e rogar para que ele ensine a cada dia a mim e aos irmãos a sua vontade, os seus decretos, a sua palavra bendita, e que eu e os irmãos neste momento possamos voltar a mente e o coração a ele, em oração de louvor, de gratidão pela bondade, pela generosidade, pelo agir favorável de Deus sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Feche os seus olhos, volte o seu coração, a sua mente para o Senhor neste momento. Ó Deus bendito, ó Deus de bondade, ó Deus de generosidade, ó Deus de graça. Ó Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem agido, Senhor, em nossas vidas de forma favorável. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu esse dia e está nos dando essa oportunidade de prestarmos culto, de olharmos para o Senhor, de termos, ó Deus, o nosso coração voltado neste momento para a Tua palavra bendita. Por isso nós rogamos perdão, a Tua misericórdia sobre nós e que o Senhor conduza a nossa mente, o nosso coração para o Senhor, para que tudo, ó Deus, que fizermos neste momento, seja para a Tua glória, seja para o Teu louvor. Receba a nossa vida, receba o nosso culto, em o nome e por amor de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor. Adoremos ao Deus bendito neste momento no nome de Jesus. Eu convido os irmãos a abrirem o seu inário no hino de número 33, Maravilhas Divinas. Coração transbordante de graça.
poder e rei, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Boa noite, saúdes a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer estar com todos os irmãos, estar com a igreja, podendo expor a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos conduza neste momento e que nos ilumine para que nós possamos entender e praticar aquilo que Ele exige de nós. Convido a todos os irmãos que estejam abrindo as suas Bíblias em Romanos, capítulo 12, nós leremos do verso 9 até o verso 15. Romanos, capítulo 12, verso 9 até o verso 15. A palavra do Senhor diz assim: O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai-vos os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. A palavra do Senhor foi lida, meu querido irmão. Vamos orar ao Senhor, rogando a Ele as suas bênçãos e também a sua iluminação, para que nós possamos entender aquilo que Deus exige de nós. Senhor Pai amado, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós rogamos que este culto seja agradável a Ti e que em nome de Jesus nós possamos ser iluminados para receber a Tua palavra, para que nós possamos praticá-la, Pai, sabendo que o único objetivo que nós temos é a Sua glória, Pai, elevar o Seu nome e de nós espalharmos as boas novas. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a Sua igreja. É assim que nós oramos, no nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, é importante a gente entender que na nossa realidade hoje, moderna, muitas vezes o ser humano ele não gosta muito de se relacionar. Ele quer viver no seu mundinho, ele cria certo tipo de bolhas onde não é espaço de interferências externas, né? Ele não quer que ninguém diga o que ele deve fazer, ele não precisa de ajuda, ele acha que ele é 100% autônomo e que não há nenhuma autoridade sobre ele. Basicamente, o ser humano ele foi criando esse estigma à medida que ele foi retirando Deus da sua vida. Como
diz o salmista, né, chegando até o ponto de dizer, o insensato no seu coração, né, que não há Deus. Isso é muito preocupante, porque na nossa realidade, e agora nós falamos, né, do pressuposto bíblico da igreja, nós vemos que a igreja ela age de forma coletiva, ela age de forma fraternal, como uma família que tem um Senhor, que tem um cabeça. Nós sabemos que nós devemos agir em prol do próximo, assim como Deus agiu conosco, de forma graciosa, de forma sacrificial. Isso é aquilo que Deus exige de nós. Nós vamos ver no nosso texto, é importante nós destacarmos algumas questões do nosso contexto, que o apóstolo Paulo, especialmente no nosso texto, ele vai dar umas exortações que o Sproul chama de tiros, que elas são pequenas e são diretas. Nós vamos ver que ele vai chamar a igreja para que exerça esse amor de forma convicta, de forma verdadeira, de forma autêntica. Mas para nós entendermos o nosso texto, nós temos que delimitar um pouquinho o seu contexto anterior. A nossa passagem está inserida dentro do capítulo 12, e o capítulo 12 ele inicia um bloco, né, dentro do livro de Romanos que trata a respeito das exortações. Do capítulo 1 até o capítulo 11 nós temos aquilo que nós chamamos da exposição do conteúdo, né, basicamente, de Romanos, onde o apóstolo Paulo fala sobre a justificação pela fé, a soberania de Deus, a salvação e muitos outros assuntos que ele trata ao longo da sua carta, da sua epístola. Nós temos que entender isso, né, que o nosso texto é inserido dentro das exortações. E um pouco mais específico, nós vamos ver que o nosso texto ele vem de um desenvolvimento dentro da argumentação do apóstolo Paulo. No verso 1 e verso 2, que é um texto muito conhecido que nós temos, o apóstolo Paulo vai chamar a igreja, né, para que apresente um culto de fato que é vivo, verdadeiro, que é claro, né, de fato racional. Pois nós reconhecemos as misericórdias de Deus nas nossas vidas, sabemos quem Ele é, o que Ele fez por nós, e nós agimos de forma autêntica e verdadeira para louvar e glorificar ao Senhor. Essa é a forma que nós exercemos o nosso culto. Também nós somos chamados, né, para que nós prossigamos sendo transformados mediante a renovação da nossa mente contra todo tipo de impureza, seja quando nós falamos de um pecado subjetivo ou quando nós falamos de um pecado social, cultural, que nós sabemos que existe, né, e no qual comumente nós chamamos de mundanismo. É importante a gente destacar isso, né? O Senhor nos chama para um culto verdadeiro, mas também para a santidade, porque isso é coerente com o seu ser, que também é santo. Nos versos 2 e 8 do capítulo 12, nós vemos que Paulo vai responder a uma pergunta que é: qual deve ser a atitude do crente justificado para com os irmãos cristãos? Que aí a gente já vai ter o início daquilo que nós vamos ver na nossa passagem. Nos versos 2 ao versos 8, nós vemos que Paulo nos exorta no sentido de entendermos a diversidade de dons que o Senhor deu à igreja, bem como aponta a direção para aquele que estabeleceu a unidade da igreja, que é Cristo, como nós vemos no verso. Nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Isso nos dá a direção para nós entendermos como a igreja deve funcionar. Nós temos um Senhor, a igreja é cheia de dons, nós somos diferentes, há diversidade dentro da igreja e nós devemos exercer o amor para com o próximo. Nós que fomos regenerados, temos uma mente renovada, devemos agir em conformidade com a nossa nova natureza que o Senhor nos deu por meio da morte de Cristo Jesus. Nós temos que entender isso. A igreja ela tem uma forma de agir e que ela age para glorificar a Deus, glorificar aquele que é o cabeça. Nós veremos em um grande argumento, né, sobre exercendo o amor fraternal a respeito de como Deus exige que nós exercitamos isso com os outros, né, para com o próximo. Nós veremos isso de forma categórica à medida que a gente for desenvolvendo no entendimento do texto. Exercendo o amor fraternal. Queridos irmãos, como nós acabamos de ler em Romanos
12, do verso 9 e 15, o Senhor, por meio do apóstolo Paulo, nos exorta a sempre estarmos praticando este amor que é fraternal. O que nós queremos dizer quando nós falamos de amor fraternal? Nós estamos falando de um amor que ele é exercido por pessoas que fazem parte da mesma família. Quando nós falamos de um contexto de igreja, nós estamos falando então da nossa filiação em Cristo Jesus. Nós fazemos parte da mesma família, nós fazemos parte da igreja, do qual Cristo é o cabeça. Isso é muito importante de nós entendermos, porque os nossos relacionamentos eles devem ser muito mais profundos. Nós não podemos ser indiferentes uns aos outros. Nós temos que ter relacionamento, nós temos que nos conhecer. E é isso que o apóstolo Paulo está exortando justamente a igreja em Roma, depois de ter trago toda a exposição a respeito da justificação pela fé, a soberania de Deus e sobre a salvação. Nós veremos que o apóstolo Paulo ele vai fazer várias exortações que o Sproul chama de exortações tiros, porque elas são bem diretas. Vamos ver no verso 9 como ele exorta a sua igreja justamente a olhar para esse amor que é fraterno. Verso 9 diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Meus queridos, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com essa afirmação é justamente que o nosso amor ele deve ser verdadeiro, ele deve ser autêntico. Quando nós exercitamos isso para com o próximo, para com a igreja, nós não podemos ser falsos, ou nós não podemos esperar algo em troca. Nós exercitamos o amor porque nós temos um princípio baseado em Cristo Jesus. E como Cristo Jesus agiu nas nossas vidas? Não foi com graça? Não foi com sacrifício? Veja, o conceito de graça é justamente isso, um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Cristo, da mesma forma, agiu nas nossas vidas por amor. E como nós temos agido para com o nosso próximo? Com graça? Com sacrifício? Ou nós temos agido com o próximo esperando algo em troca? Nós temos que sempre revisar os nossos corações para que nós não caiamos nesses erros. O texto continua: detestai o mal, apegando-vos ao bem. Veja, a palavra do Senhor nos exorta a sempre estarmos nos distanciando do pecado, porque o pecado não glorifica a Deus, pelo contrário, traz a sua ira e traz o seu julgamento. E aqui a expressão detestar é muito mais forte do que um simples afastar. A palavra do Senhor está dizendo para nós odiarmos o pecado, tudo aquilo que é mal, que vai contra o Senhor. Nós devemos nos apegar ao bem. E o bem nós só podemos encontrar em sua totalidade em Deus. Porque nós sabemos pelo seu ser e por aquilo que ele nos revelou, que ele é totalmente bom, que ele é santo, que ele é totalmente confiável. Quando nós olhamos para Deus, aí sim nós estamos olhando para aquele que é o supremo bom, né? Aquele que é a totalidade, para aquele que é eternamente e grandiosamente bom. Ele é simplesmente perfeito. E que nós possamos sempre olhar para eles e não para o mal, para o pecado. Nós sabemos que muitas vezes é difícil, pois nós estamos rodeados. A nossa sociedade, a nossa cultura, muitas vezes está entranhada com esse mal. Mas o Senhor nos dá a capacidade, por meio da renovação das nossas mentes, para nós olharmos e sabermos aquele que glorifica ou não a Deus. No verso 10, nós temos a afirmação justamente que dá nome ao tema da nossa passagem, que é justamente o amor fraternal. Veja, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Nós vemos que o Senhor exige que nós tenhamos a consciência de que nós fazemos parte do mesmo povo, da mesma família, e de que os nossos relacionamentos e da nossa forma de lidar com o outro deve ser tão profunda como nós agimos com as nossas famílias. Nós não podemos ser indiferentes uns com os outros, meus queridos. Como eu disse no início, o homem moderno ele quer ser individualista. Ele não quer saber das pessoas, ele não quer que interfiram no seu mundo privado, na sua bolha. Mas a palavra do Senhor, ela nos mostra que a igreja, ela é sim coletiva, ela é sim comunitária e ela tem uma finalidade que é glorificar a Deus. E nós agimos em conformidade com isso sempre, e nós agimos sempre com amor, tendo como base, como princípio, Cristo Jesus, aquele que morreu graciosamente
por nós. O verso continua dizendo: preferindo-vos em honra uns aos outros. Essa expressão, que parece ser meio estranha, até mesmo ambígua, ela nos mostra que nós devemos agir sempre com humildade. Não devemos buscar a nossa honra própria, nós não devemos buscar a nossa glória própria, mas nós devemos sempre agir servindo uns aos outros, que é o princípio básico daquilo que Cristo Jesus fez por nós. Ele tinha todas as coisas, ele é o Senhor sobre todas as coisas, ele é o Rei universal, mas ainda assim ele veio e morreu por nós como um servo. Então nós devemos honrar em servidão uns aos outros. Nós não devemos agir em glória própria ou agir em glória pública. Nós não devemos agir em conformidade com aquilo que as pessoas querem aí fora no mundo e dizem que é bom. Nós devemos agir dentro do princípio bíblico e daquilo que o Senhor nos exorta como sendo humildade. O pressuposto básico é sempre Cristo Jesus. Se Ele é o Senhor universal sobre todas as coisas, ainda assim veio como servo, quem dirá nós, né? Nós temos que agir em conformidade com aquilo que Deus fez por nós. Então nós devemos sempre servir, honrar uns aos outros em servidão. Nós somos servos uns dos outros. O verso 11 diz, continuando o nosso texto: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Esse texto é muito importante para a gente destacar que em outra tradução que diz melhor, que diz não sejais preguiçosos, né? E não é remissos. E aí a gente vê a importância, né, daquilo que Deus nos exorta. Nós não devemos ser remissos ou preguiçosos nos nossos afazeres, porque tudo aquilo que nós fazemos é para a glória do Senhor. Aquilo que nós testificamos como uma mente renovada, nós estamos falando de uma realidade toda. Tudo aquilo que nós fazemos é para a glória do Senhor, como diz lá no verso 36 do capítulo 11, que é um versículo muito conhecido. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém. O princípio é de que todas as coisas são para a glória de Deus e nós não devemos ser remissos ou preguiçosos nesse sentido. Se Deus nos chamou, e como nós vimos ali nos versos anteriores, do verso 3 ao 8, Deus nos deu dons e capacidade para nós exercermos, nós temos que fazer isso sempre fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Porque da mesma forma que nós podemos glorificar a Deus com o nosso serviço, nós também podemos envergonhá-lo não fazendo da forma correta. Verso 12. Regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Esse é um texto, é uma frase muito importante que nos resume as boas novas, né? Quando nós falamos, nós temos que ter a alegria, né? Regozijarmos na esperança de que nós temos a fé nas promessas que Deus fez para nós. E no uso mais comum da fé, como nós vemos, né, é a forma que nós temos de apropriarmos daquilo que Deus já nos deu por meio das suas promessas. Isso é importantíssimo para nós, porque a nossa esperança está justamente nisso, de que Cristo virá outra vez, que nós estaremos com Ele na eternidade, glorificando e tendo a presença completa do Senhor todos os dias nas nossas vidas. É essa a esperança que nós temos. Nós temos que ser perseverantes nas tribulações. Nós temos que seguir, por exemplo, o exemplo de Jó. Lá em Jó, capítulo 13, 15, diz assim: embora ele me mate falando sobre Deus, ainda assim esperarei nele. Nós temos que ter essa perseverança como Jó. Como nos momentos que nós estamos vivendo, e é tão difíceis, nós sabemos que ainda assim Deus nos dá aquilo que nós necessitamos para perseverarmos mesmo no meio das dificuldades. Porque a promessa que Deus nos dá é justamente de que Ele estará conosco em todos os momentos e de que não só isso, mas que Ele vai estar cuidando de nós em todos os momentos. E o que liga esses dois primeiros pontos desse versículo é justamente a perseverança na oração. Quando nós oramos, meus queridos, nós temos intimidade com o Senhor e nós temos relacionamento. É isso que nos faz mais e nos traz mais próximos de Deus. É isso que nos dá aquelas certezas, é isso que nos dá cada vez mais
firmeza nas palavras do Senhor, é de perseverarmos na oração. Quando nós não estamos buscando a oração, o relacionamento com Deus, certamente nós deixamos não só de lado esse momento tão precioso, como também nós deixamos de praticarmos muito das nossas disciplinas espirituais, como o jejum e a leitura bíblica. Perseverar na oração é aquilo que une todas essas coisas, porque é o momento que nós temos relacionamento com o nosso Deus de forma mais apropriada. O verso 14 diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Nós vemos que a forma correta que o apóstolo Paulo nos mostra sobre como nós devemos agir uns para com os outros não é agir com vingança, mas é agirmos em contrário a essa manifestação de ódio, de vingança, de maldição. Mas nós devemos agir em conformidade, como Paulo fez muitas vezes, abençoando até mesmo os nossos inimigos. Nós sabemos que essa não é a forma comum, mas essa é a forma que Deus exige que nós façamos. O verso 15 termina justamente nos trazendo uma verdade muito profunda sobre a igreja. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. A igreja, meu querido, deve agir sempre utilizando o exemplo de Cristo, de forma sacrificial. A igreja deve sempre olhar não para si próprio, mas deve olhar sempre para o próximo, para aquele que está sofrendo. Sabemos que muitas vezes isso é difícil. Sabemos que muitas vezes as pessoas estão sofrendo e nós somos indiferentes a essas pessoas. Às vezes nós queremos só estar ao lado daquelas pessoas que estão alegres. Nós temos que estar ao lado dessas pessoas que estão alegres, estão felizes por exemplo, ter ganhado uma bênção do Senhor, ter conquistado algo. Mas nós devemos também estar com aqueles que choram, que sofrem, que muitas vezes não conseguem nem andar com as próprias pernas. Essa é a igreja que o Senhor exorta e que Ele deseja. O apóstolo Paulo traz essas admoestações justamente para mostrar isso, que o Senhor, Ele é o nosso referencial e de que nós, por termos essa mente renovada, regenerada, por termos esses dons que Deus nos dá, nós devemos agir da forma que Deus exige de nós por meio da sua palavra. Nós devemos sofrer com os que sofrem, nós devemos alegrar com os que se alegram, nós devemos estar com o aflito, nós devemos estar com amor fraternal, reconhecendo que cada um de nós é membro dessa família do qual Cristo é o Senhor. Meus queridos, que Deus aplique essa palavra nos seus corações e que nós possamos praticá-las. Cada verso de que nós acabamos de ler, nós vamos identificando os nossos erros e a forma que nós agimos. Nessa semana, meu querido, eu proponho para você praticar que você esteja orando diariamente a Deus todos os dias, esteja refletindo sobre esse texto. Veja como você tem agido com o seu próximo, como você tem agido na igreja. Você tem agido em conformidade com o amor fraternal, ou você tem agido em conformidade a todo mal e a esse mundo que está infestado da maldade, que está infestado de toda manifestação do maligno. Que Deus nos abençoe, que Ele te dê sempre a certeza das suas palavras e que Ele aplique nos nossos corações tudo aquilo que Ele quer e tudo aquilo que Ele exige de nós. Amém. Louvado ao Senhor. Nós agradecemos a Deus pela palavra recebida e que o Senhor possa aplicar em nossos corações o ensino ministrado nesta noite. Eu quero orar por você, quero orar por sua casa, por sua família, rogar o favor, a bênção do Senhor sobre a sua vida neste momento, no nome de Jesus. Feche os seus olhos, oremos, falemos com o Senhor nosso Deus. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por tua santa e bendita palavra que traz o ensino sagrado ao nosso coração.
que o teu Espírito aplique verdadeiramente nas nossas vidas o teu ensino. Ó Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos dado a graça de voltarmos o nosso coração para o Senhor. E que em o nome de Jesus o Senhor abençoe cada vida, cada família, cada casa, Senhor, dos teus filhos, dos teus servos. Nos livre, nos proteja de todo o mal e nos guarde, Senhor, de tudo aquilo que não procede do Senhor. Ó Deus, que em o nome de Jesus o Senhor nos conceda uma semana em paz, uma semana em comunhão com o Senhor. Fique conosco e nos abençoe, Pai. Essa é a nossa oração e esse é o nosso pedido em um nome e por amor de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. E agora, irmãos, que a graça soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus o Pai, a comunhão e a presença constante do Santo Espírito seja sobre todos nós, sobre toda a nossa família e sobre todas as famílias da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, uma ótima semana. Fiquem todos com o Senhor, em o nome de Jesus.